E nós vamos agora falar de Oruan, viu? Aliás, de MC Pose do Rodo. Porque, olha, tá rolando uma treta que eu vou explicar pra vocês. O Pose do Rodo se pronunciou depois da prisão do Oruan, dizendo que não pode protestar na cadeia por conta de medidas cautelares. O funkeiro, que já foi preso por acusação de apologia ao crime, alegou que apoiará o amigo de maneira sábia e inteligente, sem agir na emoção. O Pose também criticou a falta de posicionamentos de outros artistas, viu? Cobrou os caras, disse que o Oruan foi preso de uma maneira injusta e foi induzido, né, a falar no calor do momento, e isso tá repercutindo muito na internet. A gente não tem esse vídeo do Pose, tem, Fefe? Não. Mas vou passar a bola já pro Drillis, porque eu não ouvi a Drillis você falando sobre isso, amigo. Falei ontem. E tenho bastante curiosidade de saber sobre isso. Você tá vendo que o Pose do Rodo, ele tá meio que falando, ô artistas, cadê vocês? Porque a galera, quando a primeira operação do Oruan, a galera foi pra cima, dizendo, não, foi perseguição, o que aconteceu com o Oruan, etc, etc. Agora o Pose do Rodo tá certo, tá cobrando esses mesmos artistas. Cadê os artistas, Adrilles? Bom, MC do Pose ou Oruan não são artistas, são apologistas do crime. Não existe nada de entretenimento ou de arte, ou de grande ou de pequena arte nessas pessoas que são oriundas de um rebaixamento cultural, de um rebaixamento social, de um rebaixamento da arte que virou propaganda do Comando Vermelho, de tráfico de drogas, propaganda de pedofilia, de sexualidade precoce, de objetificação sexual de mulher. As letras do Oruan, por exemplo, são manifestação viva de apologia ao que há de mais excrescente na sociedade. Essa decadência da música brasileira acompanha exatamente uma decadência social. Se você tem uma sociedade que consome uma coisa tão baixa quanto a música do Oruan, o Oruan é responsável e ele é sintoma dessa decadência. Eles devem estar na cadeia, eles devem ser condenados. O cara apedrejou a polícia, impediu o trabalho da polícia. Nas músicas dele, ele reverbera uma manifestação contra a polícia, a favor do crime organizado. Eu tenho um projeto de lei que proíbe esse tipo de coisa, esse tipo de veiculação de apologia. Note bem, uma coisa é fazer um filme, uma música ou uma obra de arte que faz uma descrição de uma questão da criminalidade, como o Poderoso Chefão. Outra coisa é você fazer uma apologia ao crime, fazer incitação a tráfico de drogas, a pedofilia, a prostituição, ou coisa do tipo assim, é um crime, porque eventualmente denota um incentivo ao crime. Essa decadência cultural, depois eu até posso debater com o nosso querido aqui. Mas, eventualmente, o que essas pessoas são, o que o MC do Pose é, o que o Oruan é, são criminosos, não são artistas. A arte é uma coisa que eleva o espírito humano. A arte é uma coisa que transcende a materialidade do corpo humano. É uma coisa que descreve a desgraça humana, pode escrever, mas não faz apologia a desgraça humana de uma maneira tão rebaixada quanto o Oruan. Então, essas pessoas têm que estar atrás das grades. Esse Oruan é um sujeito que tem tatuado no corpo, meu caro Paulo Comando Matias, Vermelho. Não só o Comando Vermelho. O Elias Maluco é um sujeito que esquartejou o jornalista Tim Lopes, arrancou os braços, as pernas e queimou ele dentro de um negócio de pneu. Ou seja, forno. Exato, qualquer jornalista, Ele é surreal, qualquer jornalista da Record, da Globo, que dá voz a esse tipo de coisa, tá dando voz ao crime. A que ponto chegou a cultura nacional em que gente que faz apologia ao crime, que é criminosa, virou ícone artístico? É uma coisa pavorosa. Fala, Regis. E vamos combinar uma coisa, né? O tal do MC Pose do Rodo oferecer... Você nunca ouviu o Pose do Rodo? Não, ouvi, e vou dizer uma coisa pra você. Quando eu ouvi, eu fiquei surpreso, porque as músicas dele são muito piores do que eu imaginava. Isso me causou até certa surpresa. E vamos combinar uma coisa, né? Que o apoio do Pose do Rodo ao Oruan tem a mesma eficácia de um cinzeiro numa motocicleta. Mas eu acho que ele falou uma verdade ali. Qual a verdade? Qual a verdade? Uma única verdade. Os artistas que na primeira operação contra o Oruan disseram que era perseguição, tem que defender agora. Contra o narcotráfico, Tem que defender agora. Porque é o seguinte, na hora que se comprova que o cara cometeu crime, aí no final das contas, cadê os Brunos Gagliaços da vida, aquele povo todo? Onde é que foram parar essa galera? Esse é o meu ponto. Fala, Rick, você conhece bem aí dessa patota? Gente,
ativaram o modo corporativismo, de defender um tem que defender todos. Mas o Regis e o Adriles falaram tudo. As músicas do Oruan são deploráveis, deprimentes. Não é porque você defender uma coisa que automaticamente você tem que defender todos do gênero. Pesos diferentes, medidas diferentes. Fala, Diogão, quero te ouvir também. Peraí, o Oruan cometeu uma série de crimes, segundo diz a polícia. Agora, querer ainda incriminar ele pela tatuagem que faz, pela péssima qualidade da música dele, pela arte que ele faz, isso não faz sentido. Podemos dizer até que não é arte, tudo bem. Mas vamos ver as coisas sérias que ele fez. Segundo a polícia, ele está ajudando a esquentar dinheiro do crime organizado. Isso é sério, é gravíssimo. Os shows dele são financiados pelo crime organizado e o que diz a polícia é que é aí que tem um grande aquecedor de dinheiro. Ele esconde bandidos na casa dele. Isso é crime também. É por isso que ele tem que ser punido. Agora, a tatuagem dele que se dane. Ô, Daluz, presta atenção. Uma coisa é você fazer exatamente o que você está fazendo, eu concordo com você. Ele ajuda o narcotráfico, ele ajuda o crime organizado. Mas as músicas dele já são um crime em si. Ele não faz a arte que deva ser respeitada liberavelmente. Se você faz uma manifestação na internet a favor do tráfico de drogas, se você faz uma manifestação na internet a favor da pedofilia, e a gente está num período de censura extrema, que qualquer crítica que você faz a algum juiz ou algum político pode ser interpretado como crime e você vai preso por crime de opinião. Agora, se você faz apologia, você sabe disso muito bem. Dentro de uma música, de um contexto musical, ao narcotráfico, ao comando vermelho, a um torturador, você está cometendo um crime sim, cara. Ou seja, as evidências que ele era um criminoso, e não eram evidências, eram provas cabais que ele fazia apologia ao crime, e apologia ao crime é um crime pelo Código Penal, já deveriam ter colocado esse sujeito na cadeia há muito tempo. Eu acho que esses rappers... Não, esses caras não são rappers. Deixa eu só responder rapidamente pro Rodrigues uma coisa. O que foi? Fala. Então vamos incriminar o Jair Bolsonaro por defender o Brilhante Ustra e aqueles outros torturadores também? Não. Olha, porque o Bolsonaro está fazendo contestação histórica. Você pode achar asqueroso, mas não. Quando você incrimina alguém por uma tatuagem, por mais feia e besta que seja, você está banalizando o crime e está dizendo que o crime não é crime. Essa que é a realidade. Eu estou dizendo de maneira clara o que o Código Penal diz. Apologia a crime é crime. Se você faz homenagem a um torturador notório, você está sendo criminoso. Se você faz homenagem ao Comando Vermelho, você está sendo criminoso. O Bolsonaro, ele é um revisionista histórico. Você pode achar asqueroso quando ele fala bem do Coronel Brilhante Ustra, e eu acho, sinceramente, com todos os méritos e deméritos como um homem coerente que sempre foi, né, Drilinho? Eventualmente, o que o menino lá, o pseudo-rapper tá fazendo é exatamente falando nas músicas que o Comando Vermelho é legal, que o narcotráfico é legal, que a polícia é terrível e que a gente tem que demonizar as forças policiais. Isso é crime. Sabe como é que eu acho que a gente deveria chamar esses caras a partir de agora? Vou até pedir para nossa editoria aqui se atentar para isso. O nome é Laranja. Esses caras são laranja. Laranja de gente pesada, tá claro isso. Você concorda, Rick? Eles estão sendo... se você acha que o problema é Oruan, se você acha que o problema é Pose do Rodo e tal, essas organizações criminosas simplesmente criaram fantoches, a verdade é essa, para ficarem mandando os seus recados, suas mensagens. Eles só fazem um braço da fundação. Eles não são igual laranja. Não, e são figuras facilmente substituíveis. A partir do momento que o tal do Oruan for tirado, vai surgir um outro e assim por diante. É por isso que eu tô falando mal dessa subcultura de funk, gente. Mas eu acho que cultural Adrilis, com apoio da Rede Globo, com apoio da TV Record de vez em quando, que fazem apologia ao crime. Adrilis, o problema que eu entendi que o Diogo falou, que o Diogo é aquele liberalzão que pode tudo. Você sabe, né? Aquele cara que, trisal. Trisal não é crime. A questão é Mas o que eu entendi que o Diogo falou é uma seara meio perigosa você começar a entrar nessa questão da arte. Porque aí vai vir Léo Lins também na história, não é, Diogo? Eles não fazem arte, eles fazem propaganda de crime. Eu tô tentando entender o que o Diogo falou. Gosto. Você veja, os nus pela história da arte são inúmeros. Por muito tempo acharam que aquilo era crime também. Aí você vai começar a entrar numa linha tênue de que gosto ruim para mim
É crime. Você tá comparando gente pelada sendo pintada a um sujeito fazendo apologia a tráfico de droga e a Não, eu gente estou matando falando da pessoas? história, Adriles, lá atrás. Ah. Vou lá atrás. A arte tem que ser livre. A arte tem que ser livre desde que ela não faça uma manifestação a favor do crime. A questão é essa, a arte não é subterfúgio para esconder qualquer coisa. Eu gosto de diversos artistas que fazem uma descrição de uma realidade tacanha, grotesca. Cite um! Cite um! Vai, Regis. Cite um! Sabe qual que é o Vai verdadeiro pra problema cima, que nós Regis. temos? Rolling Stones fez uma música em apologia ao demônio, entendeu? Ozzy Essa coisa- Osbourne. Ozzy Osbourne comia morcego, mas assim, é uma É. coisa dantesca, até meio infantil, né? Mas eventualmente você fazer apologia, comando vermelho, a narcotráfico, a objetificação sexual de uma criança, isso é crime, ô Daluz. Você quer saber qual é o verdadeiro problema do crime no Brasil? A Carla falou faz pouco tempo aqui. Nós temos ótimos policiais civis que fazem investigações no suor, mas as nossas polícias são totalmente desestruturadas. Os governadores não investem o que deviam e aí não investigam. E nós temos esse crime organizado gigantesco que acaba abafando esse Mas se sujeito. você faz uma Precisa apologia é uma cultural ao crime polícia bem estruturada, organizado, ao crime inteligente, organizado, e entra botar na esses caras cabeça na de um cadeia. adolescente, cara. A questão é essa. O Oruan é ídolo nas favelas, nos morros, entendeu? Nas crianças que veem ele como uma fonte de inspiração e de aspiração ao crime. Isso é pavoroso. Claro, Se você tá fala claro. tudo é arte, nada é arte. Primeiro, A favela então você tem vive que cercada separar de criminoso. O que é apologista e publicitário do crime e do que é artista. Esses dois não são artistas, fazem uma coisa de péssima qualidade, fazem simplesmente propaganda do crime organizado, tem que ser preso por isso. É, o nome é laranja. Estão sendo Mas a usados. apologia do crime também é. Laranja. A Agora, questão, sabe qual? Você quer ir pra cima do Adrilles? Não, pra Uma quê? desgraça, Fica à você tá vontade. concordando comigo, se Imagina, quiser. nem precisa. O Adrilles é inofensivo. Drilinho. Imagina, filho. Ofensivo, o quê? Olha aqui, Sou a feroz. questão toda é o seguinte: nada disso estaria acontecendo se nós tivéssemos um sistema educacional eficiente para crianças e jovens. Se nós tivéssemos um sistema educacional que realmente oferecesse toda uma base de conhecimento e cultura para crianças e adolescentes, nós não teríamos esse cenário, espontânea, esse meu cenário, filho. inclusive, de adoração a falsos ídolos, aos Oruans da vida. Se nós tivéssemos uma base educacional, porque uma base educacional leva automaticamente a uma base cultural. Deixa eu te fazer uma Não, pergunta capciosa pra peraí. você. Antes de você fazer a pergunta, eu vou chamar o comentário do Oscar Filho sobre isso. Fala, Oscar. A internet já tá cheia de teoria da conspiração, aí o MC Pose resolveu criar mais uma que é o Plano Nacional de Desestabilização Emocional de Funkeiro Milionário. Ele disse que Oruan só foi preso porque falou besteira no momento de raiva. Tipo quem briga com o entregador do iFood e acaba indiciado por apologia ao crime, sabe? Ele diz que é perseguição, que teve um plano com manipulação emocional para desestabilizar o Oruan, para ele falar vários absurdos e aí sim prenderem ele. Ou seja, a culpa é dos outros. Por isso que os caras fazem tanto sucesso. Eles sabem contar uma história. Ele disse isso aqui também. Vou ajudar, mas de forma sábia e inteligente. Não de forma burra que possam me prender também. Traduzindo, ele defendeu o amigo chamando ele de burro. Sobrou até pra classe artística. Ele disse o seguinte: em dia de clipe, quer bater no peito, subir no morro e falar que é favela. Cadê você agora? Ué, provavelmente gravando um outro clipe. E pra fechar, ele garantiu que o Oruan não é bandido, que ele é milionário e que tem 12 milhões de ouvintes no Spotify. Claro, todo mundo sabe que isso aí é atestado de inocência. Afinal, Pablo Escobar tinha escola e hospital no nome dele. Mas uma coisa ele tem razão. Tem muito artista que adora tirar foto com favela pra poder ganhar like. Mas na hora da treta some mais rápido que o VAR quando o pênalti é pro time pequeno, né? Tá aí o nosso querido pequeno mestre sempre dando as suas avaliações. O que você quer falar com Eu o queria Regis? perguntar, capcioso, porque o Regis agora tá parecendo um professor didático que quer fazer sociocultura para crianças. Eu né? sempre sou didático. Então vamos ver um negócio assim. Sabe qual que é a origem básica disso aqui? Não estou dizendo que eles são criminosos. O rock, como uma manifestação infantil, infantilizada, de rebeldia tosca, e que gera esse tipo de coisa. O rock and roll, essa rebeldia, essa coisa meio banal, tipo Ozzy Osbourne, Rolling Stones fazendo música pro diabinho. É infantil, é bobo, mas isso incita
artistas de segunda e terceira e quarta categoria, como esses Oruans da vida, que eventualmente fazem um tipo de música de pseudo-rebeldia, ou seja, vamos demonizar a polícia, vamos falar com o crime, mas a origem didática, cultural, tá em músicas de baixa qualidade, como o rock and roll, que você Rock and roll tem baixa faz qualidade? apologia. É É lógico que mesmo? é. Lembra- É lógico que lembra é. do- Não é possível que você Entendeu? vai Não, falar não, não, isso, lembra- Uma coisa é Bob Dylan, uma Lembra- coisa é Tom Jobim, outra coisa é lembra- Caetano Drilis, Veloso. você gosta Outra de coisa Justin Bieber. É Aerosmith, é Kiss, é Van Halen, essa porcariada que Lembra no começo aqui do programa quando eu falei que entendi nada que ele falou. os dois não sabiam nada de música? A gente percebe Uma agora análise porque, sociológica. porque o Drilis conseguiu colocar Rock é na música mesma infantil. frase a influência do rock dos Rolling Stones com o MC Uruan na mesma frase. Não, é Então daí você já vai. É previsível nesse sentido, entendeu? surreal. Meu, é Muito absurdo. bem. Sabe o que eu gosto? Alguém, por favor, me traz um parlatório aqui pro Adriles. Sabe uma coisa uma caixinha aqui Deixa pra ele eu falar subir uma aqui. coisa. Tá Peraí. dando aula pra criança O com letra Adriles dos fala Rolling pra Stones. cacete, Simpatia pro capeta. Peraí. Pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que a gente podia evoluir num futuro, Fê? A gente poderia deixar o Regis e o Adriles discutindo, tal, o Diogo, e a gente ter uma aba só pra mostrar a carinha do Rick. Porque a carinha do Rick, vendo a discussão, é uma coisa que reflete muito o que a audiência... reflete muito o que a audiência porque esses também. dois vão se matar. Muito bem. Não, é tranquilo. O Adriles é inofensivo. É Imagina. inofensivo. É Você inofensivo, não é inofensivo. vai lá. Você dá Ah. aula de rock pra Ah. criança, rebeldia infantil que leva a esse tipo de funk, Agora, ostentação e besteira. O nosso comunista favorito foi pro Rio de Janeiro. Dá uma olhada onde é que o homem tá. Na frente do Teatro Municipal, lá no Rio de Janeiro. O Felipe Reis já tá nos ouvindo por aqui. Fala, Fefe. Tudo bem por aí? Tudo bem, gente? Bom dia. Eu vi que o clima tá quente aí nesse estúdio, né? Que bom que eu não tô aí. Não, inacreditável, né? Eu tô pensando que hoje eu fiz um bom caminho, viu? Deus me É. trouxe pra um bom caminho. Pois é. Você tava ouvindo um pouco a discussão? Quer falar alguma coisa, Reis, em relação a isso? Ó, o que eu quero falar é que eu sempre estou contra o Adriles, independente do assunto. Então, Adriles, essa é a minha única nota aqui sobre esse assunto. Eu amo o Adriles. O Adriles é o melhor personagem do nosso programa. O Adriles e o Regis agora foi a dupla perfeita, né, Paulo? Meu Deus do céu. perfeita pra se matar, né? Fica dando mole com o teu celular e teu microfone aí no Rio que você vai ver. Fica dando mole aí, viu? Que isso? Adoro Que roubar isso? repórter